Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre problemas de Dirichlet e de Neumann. Um problema de Dirichlet é um problema de equações diferenciais no plano R2. O problema é o seguinte: determinar uma função φ tal que Laplaciano de φ seja zero em um certo domínio que nós vamos chamar de D. Então faz de conta que o nosso domínio é esse e a gente quer descobrir uma função φ tal que Laplaciano de φ é igual a zero. Lembrando que Laplaciano de φ é φ derivada segunda com relação a x mais a derivada segunda com relação a y tem que ser zero. Esse é um problema de equações diferenciais porque dá informação sobre as derivadas da função e determinar qual é a função. A princípio, esse problema sempre tem infinitas soluções, mas é um problema de contorno ou um problema de fronteira, porque ele estabelece condições na borda dessa região, ou seja, diz que φ tem que ser igual a uma função g que é dada. Esse problema que eu acabei de escrever é chamado de problema de Dirichlet. Então, o problema de Dirichlet é um problema que tem essa estrutura: resolver essa equação diferencial, descobrir qual é a função φ, sujeito a uma condição de contorno. Essa condição de contorno ela é na fronteira de D. Então, essa expressão del D indica fronteira de D. Então, é um problema puramente matemático, mas que tem uma interpretação física. Antes de explicar a interpretação física, vamos falar do problema de Neumann, que é um problema bem parecido. O problema de Neumann, na verdade, é uma generalização do problema de Dirichlet. De novo, a gente quer resolver uma equação diferencial, ou seja, determinar uma função φ tal que Laplaciano de φ seja igual a zero em certo domínio. A questão é que as condições de fronteira podem ser da forma dizer que φ vale um certo valor na fronteira ou em parte dela, mas acrescenta condições que vão dizer que a derivada de φ com relação ao vetor normal à fronteira é igual a zero. Bom, essa condição aqui, a interpretação dela é a seguinte: quer dizer que o fluxo de φ sobre a fronteira é sempre nulo, ou de outra maneira, a sua fronteira ela é isolada. Então, nós vamos ver que esse problema de Dirichlet e Neumann, uma das aplicações, por exemplo, é o problema do calor. Então, basicamente, essa condição diz que você pode ter fronteiras isoladas. Quando as condições de contorno ou de fronteira têm pelo menos uma parte da fronteira isolada, o seu problema é um problema de Neumann. Então, o problema de Neumann é um caso mais geral, porque ele permite que seja também um problema de Dirichlet. Bom, qual é a interpretação física desses problemas? Vamos supor que nossa região D seja a semifita infinita. O que é uma semifita infinita? É uma região infinita desse tipo. Então, a região é essa parte aqui de dentro. Essa é a minha região D. Suponha que as condições de contorno sejam as seguintes. Você diz que φ nessa primeira fronteira é igual a 20. Aqui vai haver, nessas quinas, vai haver um ponto de isolamento para que não haja contato entre as fronteiras. φ aqui é igual a 5 e φ aqui é igual a 10. Então, a gente pode interpretar esse problema como sendo uma placa ou de ferro ou de um outro condutor qualquer,
e você estabelece que as temperaturas nas bordas são fixas. Algum agente externo estabelece que a temperatura nessa fronteira é igual a 20 graus, a temperatura nessa fronteira é igual a 5 graus e a temperatura nessa fronteira é igual a 10 graus. E a temperatura no interior da sua barra, na sua placa, o problema não vai depender dessa temperatura inicial, porque o que vai acontecer se você deixar esse sistema correr ao longo do tempo, né? Vai haver transferências de calor, inicialmente transferências que vão alterar a temperatura na sua placa, mas depois vai ser estabelecida uma temperatura de estado estacionário. Essa temperatura de estado estacionário é depois que estabiliza. Então esse sistema vai evoluir e vai tender para uma situação de equilíbrio, né, em que a temperatura vai ficar fixa em cada ponto. Então ela vai variar durante um período de tempo e depois vai tender a se estabilizar. O tempo para essa temperatura se estabilizar vai depender muito do material da sua placa e das temperaturas de contorno, né, que foram dadas aí. O que se espera, por exemplo, nesse caso, né, que depois de um certo tempo, né, quando se estabilizar, uma temperatura um ponto que está muito próximo da fronteira em que a temperatura é fixa igual a 20, que a temperatura ali fique próxima de 20 graus. A mesma coisa, um ponto em que está muito próximo da fronteira, cuja temperatura é fixa igual a 10, fique na temperatura de estado estacionário próxima de 10. Por aí vai. Bom, responder à pergunta, depois que a temperatura se estabiliza, qual é a temperatura em cada ponto dessa placa? É justamente descobrir uma função φ de duas variáveis, que vai dizer a temperatura no ponto xy é igual a tanto. Né? Determinar essa função φ é o problema matemático de resolver esse problema de Dirichlet com as condições de contorno dadas. Então essa é a interpretação física desse problema. Uma outra interpretação, ao invés de trabalhar com temperatura, é você trabalhar com potencial elétrico. Suponha que por algum motivo relacionado à acumulação de cargas, o potencial elétrico nessa fronteira é igual a 20, nessa fronteira é igual a 5 e nessa fronteira é igual a 10. De novo, determinar o potencial elétrico no interior dessa região, né? Que seria, aí não precisa ser uma barra, não precisa ter uma barra ali para haver condução de calor, né? Bom, pode ser ar, por exemplo, né? Tipo um capacitor, né? Um capacitor meio diferente, né? Porque não são condutores paralelos, né? Igual acontece em circuitos elétricos. Bom, mas essa é uma outra interpretação aí para o problema de Dirichlet, né? Então as duas principais aplicações são essas, né? Que são a formalização matemática é idêntica, tanto para a temperatura, tanto para o potencial elétrico. Bom, no caso de um problema de Neumann, um caso análogo seria, de novo, você ter a sua placa que é infinita, uma situação hipotética, isolada nessas quinas, para não haver troca de calor entre as fronteiras. Suponha que a temperatura aqui é igual a 20, a temperatura aqui na fronteira de baixo é igual a 5 e a temperatura aqui, essa última fronteira é uma fronteira isolada. Isso quer dizer que derivada de φ com relação ao vetor normal à fronteira é igual a zero. Então essa expressão matemática, derivada de φ com relação ao vetor normal, para a gente vai ser interpretada como aquela fronteira é isolada. E de novo a pergunta é determinar, depois que esse sistema se equilibrar, né, ele vai tender a uma situação de estado estacionário, e a pergunta é determinar a temperatura de estado estacionário em cada ponto. Esse problema ele é modelado e formulado matematicamente como este problema.
resolver a equação de Laplace dentro de uma região sujeita a essas condições de contorno. O que vai acontecer agora é que essa fronteira, a temperatura também vai variar nessa fronteira, ou seja, como se fosse uma extensão mesmo da sua região interna. Vai haver troca de calor e essa fronteira ela vai fazer parte do jogo, né, de alteração de temperatura e também vai tender a uma temperatura de estado estacionário, né? Mas essa condição diz que não há troca de calor com o meio externo, ou seja, a temperatura nessa borda só vai depender do que acontece ali em cima da sua placa, né? Não vai depender da temperatura externa. Bom, então esse seria o problema de Neumann. Os dois problemas de Dirichlet e Neumann não são problemas de variáveis complexas, são problemas no plano R2, né? No plano cartesiano. E no próximo vídeo nós vamos ver como que as transformações complexas, juntamente com a vantagem das transformações serem analíticas, podem nos ajudar a resolver esse tipo de problema, esses dois tipos de problema.